Esse, como eu falei aqui, o pessoal da frente, o pessoal aí do fundo não escutou ainda, esse é o nosso jazigo 5 estrelas. É o jazigo da família Ferreira Penteado. E o cemitério, a gente está na Alameda do cemitério. O cemitério vinha até aqui antigamente. Essa é uma parte mais nova do cemitério da Saudade. O cemitério Ferreira Penteado, eu não sou muito fã de Barão, mas ele era um barão, então eu sou muito fã de Barão. Então eu vou contar de um outro hóspede, que a gente falou que tem uma pessoa que foi enterrada aqui, né? Que Deus a tenha. Mas um hóspede ilustre ocupou também esse jazigo. E eu sempre digo que esse cara que eu vou falar, que é o maestro Antônio Carlos Gomes, ele é o maior artista de Campinas, depois da Sandy. Ele é muito importante, muito grande. Oi. Pra quem não sabe. Mas eu ia contar isso, acabou com a minha piada. Eu falo que as pessoas até não gostam muito do Carlos Gomes, porque vocês já devem ter escutado, quando começa a Hora do Brasil, o Guarani, puta, mas vai começar de novo esse negócio. Por que tem essa Hora do Brasil? É o Carlos Gomes, ele não tem culpa. Acontece com frequência, cemitério. Mas ele não tá mais aqui. Eu desconfio que não seja verdade. Talvez não seja ele que esteja tocando agora o Guarani. Ele não tá mais aqui, vocês vão entender por quê. Carlos Gomes era, como eu falei, um dos grandes brasileiros de todos os tempos, um cara imenso, campineiro que não foi reconhecido como toda pessoa que faz sucesso. Campineiro tem isso, fez sucesso em Campinas, campineiro. Fazer um sucesso? Pois é, ninguém reconhecia o talento de Carlos Gomes porque a gente tinha de fato uma aristocracia escravagista. E Carlos Gomes era um cara de origem simples, de família mestiça. A mãe de Carlos Gomes, que inclusive teve um final trágico ali perto do Mercadão, no final da Rua José Paulino, tem um crime muito emblemático chamado Crime do Roseral. E a mãe do Carlos Gomes era muito bonita e ela se envolveu muito provavelmente com um homem casado da nata da sociedade campineira, e dizem que a esposa dele mandou matar ele. Essa é uma das versões, porque nunca foi solucionada a história do assassinato da mãe do Carlos Gomes, Fabiana Gomes. Mas voltando aqui, vamos falar de TechPix, né? Coisas mais legais. Carlos Gomes, então, ele fez desde sempre, ele exibia um talento absurdo, e ele não foi reconhecido em Campinas por esse talento. Ele decidiu ir embora. Ele foi para São Paulo, foi para Santos ele foi para o Rio de Janeiro. Ele conheceu o imperador Dom Pedro II, que era um grande apreciador de música, e falou: cara, eu vou bancar seus estudos no Conservatório de Milão, você quer ir? Falou: lógico. Foi embora para Milão e arrebentou, fez sucesso pra caramba lá, compôs o Guarani e todas as outras peças. São várias, e eu, na verdade, eu só lembro do Esquiavo. Tem várias outras, inclusive, onde é o monumento túmulo dele, estão gravadas todas as peças, todas as óperas que ele compôs. Carlos Gomes volta para o Brasil, e quando ele volta para o Brasil, ele é convidado para compor o hino da República. Mas ele era muito leal, não que ele fosse necessariamente monarquista, mas ele era muito grato, muito leal ao imperador. E ele não aceita. Então, ele que já não tinha um relacionamento muito bom com o pessoal de Campinas, para quem não sabe, era um núcleo importante republicano, ele que já não tinha um relacionamento bom com a galera aqui, ao se negar a compor o hino da República, o clima fica pesado, ele volta para a Itália, fica mais 2 anos na Itália, depois ele volta para o Brasil, mas ele vai para Belém do Pará. Lá, ele morre com um tumor de câncer e língua. Estava enterrado lá, estava tudo bem. Carlos Gomes estava amarradão em Belém do Pará, curtindo Gabi Amaranto, né? Tecnobrega, estava tudo jóia. Ele aguentava até o Tecnobrega. Até que tiveram uma ideia genial: tragam os restos mortais de Carlos Gomes para São Paulo e para Campinas. Muito bem, exumaram o homem, trouxeram para cá e colocaram no jazigo da família
Ferreira Penteado. Carlos Gomes ficou puto da vida. Ele brigava todo dia com o homem aqui, Ferreira Penteado, e saía esbravejando do cemitério e até o centro da cidade. E o fantasma de Carlos Gomes era visto sempre de forma, sempre muito mal-humorado, obviamente. Até que decidiram construir um monumento túmulo para Carlos Gomes, que vocês devem saber onde é. Aquela estátua do Carlos Gomes ali perto da Barão de Jaguara é o lugar onde Carlos Gomes está verdadeiramente enterrado. Ele está lá. Pouca gente deixou, gente. Compostura, hein? Olha lá. Pelo amor de Deus, entrar uma barata aí no lugar errado, se comporta. Disciplina. Carlos Gomes, então, quando constrói um monumento túmulo, ele sossega, ele fica tranquilão. Só que acontece uma coisa interessante. Mesmo depois que constrói o monumento túmulo de Carlos Gomes, o fantasma dele é visto algumas vezes no museu hoje, o Museu Carlos Gomes, onde tem um piano dele original, um piano austríaco. Ele vai lá tocar de vez em quando para desenferrujar os dedinhos. E o Carlos Gomes, ele é visto também no Teatro Municipal. Ele é visto no Teatro Municipal de São Paulo, ele é ouvido. Ele é ouvido no Teatro Municipal de São Paulo, onde há uma estátua muito grande de Carlos Gomes do lado. Ele é visto no Teatro Municipal do Rio, onde também há uma homenagem a Carlos Gomes. E ele é visto também no Teatro Municipal de Belém. Eu estou falando de 3 teatros municipais importantíssimos e onde há como único homenageado esse campineiro. Existe uma estátua imensa dele nesses 3 lugares, e esse cara que a gente fala muito pouco dele em Campinas. Claro, a história do fantasma serve muito mais de incentivo para que vocês procurem a história verdadeira desse cara muito importante na cidade de Campinas. Feita a palestrinha, vamos falar da Maria Jandira, que eu vi gente já indo para lá, o jazigo